Exclusivo, o processo da Operação Quadro Negro, que estava parado há 8 meses, deu um passo importante na Justiça do Paraná. A informação foi obtida pela produção do Paraná TV. Já já a gente conta por que só agora o processo voltou a andar. Antes, vamos relembrar rapidamente do que trata a Operação Quadro Negro e qual o volume de dinheiro que teria sido desviado. O escândalo de desvio de dinheiro público da Secretaria de Educação foi descoberto em 2015. A Operação Quadro Negro revelou que o esquema deixou um prejuízo aos cofres públicos estimado em 20 milhões de reais. Dinheiro que deveria ter sido usado nas construções e reformas de escolas estaduais em todo o Paraná, mas, segundo a denúncia, acabou desviado. As investigações mostraram que os laudos de medições de obras nas escolas eram fraudados para que essas obras parecessem bem mais adiantadas do que de fato estavam. Diretores e funcionários da Secretaria de Educação e a construtora Valor estariam envolvidos no esquema. 15 pessoas foram denunciadas e respondem a processos abertos na Justiça do Paraná. Vanessa Domingues, uma das donas da construtora Valor, e a ex-advogada da Valor, Úrsula Ramos, citaram em depoimentos ao Ministério Público nomes de deputados estaduais que estariam envolvidos no esquema. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, do PSDB, deputado Plauto Miró, do Democratas, e o deputado Tiago Amaral, do PSB, aparecem nos depoimentos. Elas citaram também o nome do governador Beto Richa, do PSDB, o do irmão dele, o secretário de Infraestrutura, Pepe Richa, e o do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Durval Amaral. Por determinação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, as suspeitas que envolvem autoridades com foro privilegiado estão sendo apuradas sob sigilo em Brasília. Pois bem, o processo da Quadro Negro voltou a andar depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, encaminhou à Justiça do Paraná a delação premiada de uma das pessoas envolvidas no esquema. O Paraná TV teve acesso com exclusividade a um dos depoimentos da delatora. A reportagem é de José Viana, Diego Ribeiro e Carolina Wolff. No acordo de colaboração premiada assinado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Vanessa Domingues de Oliveira se compromete a ajudar na solução de desvios de verbas públicas e crimes praticados pela organização criminosa revelada pela Operação Quadro Negro. De acordo com as investigações, Vanessa era a laranja da construtora Valor. Os crimes descritos na delação premiada são contra a administração pública, peculato, que é desvio de dinheiro público, crimes financeiros, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Na colaboração, Vanessa assumiu o compromisso de contar qual era o papel de autoridades que fariam parte do esquema, revelar a atuação de parlamentar com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Para que o acordo fosse homologado, Vanessa teve que entregar todos os documentos, papéis, escritos, fotografias, banco de dados, arquivos eletrônicos que possam contribuir para esclarecer os crimes. O Paraná TV teve acesso com exclusividade ao depoimento da delação de Vanessa Domingues, encaminhado à Justiça do Paraná. Nele, Vanessa dá detalhes sobre saques e depósitos de dinheiro desviado da Secretaria Estadual de Educação. Os nomes citados por Vanessa foram protegidos por uma tarja preta pela Procuradoria-Geral da República. O documento foi encaminhado desta forma à 9ª Vara Criminal de Curitiba, onde está sendo julgado o processo das pessoas que não têm foro privilegiado. No documento, Vanessa fala em saques vultuosos da conta da Valor, feitos na boca do caixa, por meio de cheque ou transferidos para sua conta pessoal e depois sacado. Ela apresentou documentos que comprovam 5 depósitos feitos em 2014 e 2015. Os depósitos eram destinados à compra de dólares em espécie para serem levados para Moçambique, na África. Esses depósitos somam R$ 130.500.
O nome do beneficiário está protegido. Vanessa revelou ainda outros 3 pagamentos feitos para uma empresa, que também aparece no documento com o nome borrado, que somam um pouco mais de R$10 mil. Em 2015, logo depois que o esquema foi descoberto, Vanessa já havia informado em depoimento ao Ministério Público sobre a movimentação de saques e depósitos do dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, para pagamento de propina. Ele mandou alguns valores para minha conta porque não tinha talonagem de cheque ainda. Aí eu ia no banco no mesmo dia e sacava esse valor e dava para ele. Mas isso é dinheiro dos pagamentos feitos pelo poder público? Sim. Não. Todos esses valores é tudo no poder público. Por ter revelado detalhes do esquema, Vanessa recebeu da Procuradoria-Geral da República alguns benefícios. Ela não pode ser presa preventivamente por fatos praticados antes da homologação do acordo. Caso seja condenada pela Justiça, a pena não pode passar de 4 anos de prisão e deve ser cumprida inicialmente em regime aberto. A Justiça do Paraná precisava dessas informações dos benefícios que Vanessa teve na delação premiada para só então dar continuidade ao processo, que estava parado há 8 meses. Agora, o processo segue para a fase de alegações finais, ou seja, acusação e defesa devem apresentar os últimos argumentos antes da sentença do juiz. Sobre as citações feitas aos políticos nos depoimentos dados em 2015 ao Ministério Público, em nota, o governador Beto Richa, do PSDB, disse que rechaça qualquer declaração que envolva o nome dele no caso e reafirma que foi ele, governador, quem determinou a investigação policial para apurar as irregularidades da construtora Valor. O irmão do governador, o secretário de Infraestrutura, Pepe Richa, disse que as acusações das funcionárias da Valor são absurdas e mentirosas e que a secretaria que ele comanda não tem ingerência na Secretaria de Educação. O presidente do Tribunal de Contas, Durval Amaral, afirmou que nunca teve qualquer relação com a Valor. Disse ainda que apoia o trabalho da Justiça e que aguarda a conclusão do inquérito. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSDB, disse que sempre agiu com lisura e que a Justiça deve agir na plenitude de suas competências. O deputado Plauto Miró, do DEM, informou que não vai se manifestar sobre a citação do nome dele em uma situação da qual, segundo ele, jamais participou. O deputado Tiago Amaral, do PSB, disse que só conhece o caso pela imprensa e que, se for chamado, vai esclarecer o que for necessário. E sobre as investigações da Operação Quadro Negro, a Secretaria de Educação informou que foi a primeira a investigar os indícios de irregularidades nas obras e que o resultado de uma auditoria interna foi encaminhado à Polícia Civil, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. O advogado de Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor, não quis comentar o caso porque o processo está em sigilo. A defesa de Úrsula Ramos também não quis comentar. Nós não localizamos a defesa de Vanessa Domingues.